Estamos de volta no Hora da Verdade de hoje e eu vou colocar aqui se você está vendo em primeira mão, um novo livro que eu estou escrevendo, né? Aliás, eu já escrevi, mas a gente sempre diz que está escrevendo porque vai que muda alguma coisa, porque ele não está pronto não. Chama Veracidade, esse novo livro que deve ser lançado agora em março, né? Muitos dos textos que aqui eu reflito, né, nessa visão muito particular, por isso que o Veracidade tem um buraco de fechadura, porque é uma visão de cada um, de ver a cidade ou de enxergar a veracidade nas coisas, uma visão muito particular, né? Esse livro deve ser lançado em março aí, e mais tarde a gente conversa um pouco, ou mais para frente um pouco a gente fala um pouco sobre esse livro. Hoje a gente está conversando aqui com o Padre Graciano Cirina, da Igreja Sagrado Coração de Jesus, e a minha pergunta do bloco anterior para o Graciano foi em relação ao dízimo, né? O que é o dízimo hoje, como é que isso se traduz, enfim, Graciano. Então, uma questão complexa e simples ao mesmo tempo. Eu acho que a palavra dízimo faz parte de uma cultura que não é mais a nossa. E o próprio Jesus, no seu evangelho, ele mostrou um outro caminho. Então nós entendemos a palavra dízimo com a palavra partilha. Entendemos que o cristão é chamado a ser uma pessoa que reparte, que sabe partilhar sua alegria, suas tristezas, suas angústias. É uma pessoa que vive em fraternidade, portanto, também se preocupa com a sua comunidade, com os pobres da sua comunidade, com as necessidades da sua comunidade, portanto, é levado a partilhar. Então, na nossa comunidade do Sagrado Coração, mudamos, né, de nome, usamos o nome de Pastoral da Partilha. Temos os colaboradores da partilha, exatamente porque queremos ficar mais num conceito que é próximo mais daquilo que Jesus ensinou. Enquanto a palavra dízimo, além vem do Antigo Testamento, tem um som de obrigação, ela soa como quase um imposto, como algo que é devido a Deus. Deus não precisa do dinheiro de ninguém. Deus precisa de pessoas que aprendam a viver como irmãos, que cuidem um dos outros, que não sejam egoístas e que não tenham dinheiro como uma idolatria, mas sejam capazes de repartir os bens. Então, acho que a palavra partilha traduz mais esse ensinamento de Jesus Cristo, que é um grande desafio, porque ao final vivemos num neoliberalismo capitalista, portanto, é uma mensagem que ainda hoje questiona muito a nossa vida, nossos apegos e o fato que colocamos o valor financeiro talvez acima da pessoa humana, tirando ela do centro das nossas atenções, e isso está causando muito sofrimento no mundo, e eu acho que ainda vai causar muito, e a gente precisava rever tantas coisas. E assim, eu quero dar um testemunho pessoal, claro, você que conhece a Igreja Sagrado Coração de Jesus e conhece o Padre Graciano, sabe, por exemplo, desse trabalho que eu acho que é importante. Eu acho que o homem vai além das suas palavras, né? A gente vai na linha das ações que ele pratica, que são mais importantes do que às vezes aquilo que a gente fala, né? E o Graciano tem feito esse trabalho lá na Igreja Sagrado Coração de Jesus, e um dos projetos que a gente pode falar um pouco sobre isso, é esse gancho que eu queria, Graciano, sobre a APAS, né? O que é a APAS, essa associação que eu acho que nasceu ali? Conta um pouquinho dessa trajetória da APAS para a gente, por gentileza. Então, ligado ao nosso conceito de partilha, uma comunidade cristã, ela não pode simplesmente ser uma comunidade fechada em si mesma. É uma comunidade que se coloca a serviço de todos, né? Enquanto, do ponto de vista religioso, nós seguimos e acompanhamos aqueles que nos procuram, e aqueles que nos procuram para caminhar dentro do cristianismo, em termos de ação, e de provar que a nossa fé é viva e não está morta, como diz Santiago, então nós temos que agir em favor das pessoas sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de divisão. Então, a ação social da igreja e da nossa comunidade se desenvolveu para atender todo tipo de pessoa, de criança,
de jovem, de idoso que precisa de nós. Então, dentro dessa visão, em 2007, criamos uma associação que nos permite de fazer esse trabalho, porque enquanto igreja somos limitados. Não sei se todo mundo sabe que para muitas empresas é complicado. No próprio estatuto existe a proibição de dar verbas para igrejas, talvez porque são muitas, né? Ou porque pode ser por fins religiosos. As empresas colaboram com fins sociais, que são para o bem comum de todos. Então nós criamos uma associação que nos permite de existir nesse nível social, da ação social, e que se chama APAS, como você disse, mas para nós a paz, forçamos uma pronúncia errada para falar da paz que queremos construir. A sigla significa Associação de Promoção Humana e Ação Social. Hoje a associação, que nasceu em 2007, gerencia 7 projetos sociais, né, beneficiando diferentes tipos de pessoas em diferentes áreas, e é exatamente o nosso braço social de uma comunidade que acha que está aqui no mundo não simplesmente para louvar a Deus, para rezar, mas também para agir concretamente, visando a um mundo melhor, mais justo, mais fraterno. Temos que fazer a nossa parte. Então, 30% da nossa partilha é destinada a projetos sociais, né? Agora, a APAS está muito, até por uma questão da localização geográfica ali da Igreja Sagrado Coração de Jesus, ela está mais próxima ali, por exemplo, do bairro São José, do Quisizana. Ela atua mais nessa região ou ela é um pouco mais aberta? Como é que é isso? Olha, todo projeto tem um seu público-alvo. Então, alguns projetos são mais amplos e alguns projetos visam bastante o bairro, a comunidade de São José, para a gente entender que é um bairro que tem uma situação de vulnerabilidade social um pouco mais crítica que outros, né? E então vários projetos são desenvolvidos exatamente nesse bairro, que também um pouco se mistura com Jardim Bandeirantes, com Quisizana, dependendo da área que nós estamos. Mas principalmente atende esse tipo de público, tem como esse tipo de alvo social, que hoje é chamado assim de pessoas vulneráveis, isto é, pessoas que vivem numa situação de riscos, né, de opções erradas, de modelos de vida errada, como pode ser o modelo de um traficante, né, que circula pelo bairro com um belo carro, mas será que é isso que temos que imitar? Drogas, indo aí no que você está se referindo, eu acho que é um grande problema mundial, né, que a gente que na verdade ele se reparte em outros tantos problemas, né? Ele acaba sendo canalizado para a violência, para uma série de outros problemas sociais. Como a religião, Graciano, especificamente a religião católica, ou talvez especificamente mais ainda a Igreja Sagrado Coração de Jesus, está trabalhando essa situação de drogas? Olha, a droga enquanto fenômeno que existe, enquanto tráfico, enquanto organizações, é um problema que realmente foge do nosso alcance. É um problema de segurança pública, de polícia, é um problema de parlamentos, de leis e de muitas coisas que tem que acontecer. O nosso trabalho principalmente é feito para evitar que isso aconteça. Nosso trabalho é um trabalho de prevenção, então de formação da criança, do adolescente, do jovem, para que realmente possa tirar das possibilidades a ilusão das drogas, né? Então, um trabalho de formação, é um trabalho de educação. Tem um estudo dentro do ambiente cristão católico no Brasil, que o índice de jovens que participam de grupos na igreja, né, durante um certo tempo,
o índice de jovens que chegaram às drogas provindo desses grupos é realmente quase próximo do zero. Então não tem como errar. É claro que há situações que são imprevisíveis, há situações difíceis, ninguém tem a mágica para resolver tudo isso. Mas também existe um trabalho muito sério que se chama educação, que se chama formação. E realmente um jovem que tem, além de crescer no seu corpo, na sua cultura e nas oportunidades que o mundo lhe dá também, tem um crescimento espiritual, isto é, uma busca de valores, uma escolha de valores. É claro que é mais fácil a gente lutar contra isso. Então, o nosso trabalho, acima de tudo, é um trabalho de prevenção, por isso que trabalhamos muito com garotos, com crianças. E depois na igreja também, William, não podemos esquecer que na Europa e no Brasil tem uma tradição de comunidades terapêuticas, né, que também têm um resultado, um sucesso bastante grande. É só citar a Fazenda Esperança, por exemplo, que o Papa João Paulo II havia visitado, né, que é um método de recuperação, um método de cura, de libertação de uso de drogas, que tem um número de acertos muito elevado, porque realmente é dentro de uma comunidade, é no trabalho diário, que também a pessoa que já faz uso de drogas consegue depois se libertar e achar um outro caminho. Então também nós gostaríamos, e tem um grupo de pessoas, e estamos trabalhando para trazer um projeto desses aqui perto de Poços. Eu acho que um desafio para nós igrejas, né, de Poços, somos 13 paróquias, então são comunidades numerosas, são muitas pessoas, e a gente começa a sonhar em ter aqui muito próximo da cidade um centro como esse, onde é possível o jovem se recuperar. Há pessoas já trabalhando, sonhando com isso. Há uma terra que um terreno está sendo destinado para isso. Não posso falar mais porque realmente são passos pequenos ainda e a gente não pode falar daquilo que não existe, mas eu espero que isso possa continuar, porque não tem como hoje ser cristão e abandonar as pessoas que caíram nessa que eu chamo de ilusão das drogas. Bem, a tia V, lá da creche do Filadélfia, né, a Palmira Morello Mencarini, mandando um abraço aqui, parabenizando a gente e o padre pelo trabalho. A Paula mandando um abraço para o padre, gosta muito da missa. E eu vou terminar esse bloco, a gente fica aqui, né, entre captar um pouco daquilo que o Graciano está fazendo na sua igreja, porque eu acho que serve como exemplo para muitas associações e também igrejas, enfim, porque eu acho que é um trabalho social e ele não vai de denominação religiosa, nem, né, pode atingir partidos políticos, pode atingir uma série de outros exemplos aí que a gente possa estar partilhando esse tipo de modelo, talvez, criado aí também pelo Graciano e a sua equipe. Mas eu queria puxar para outros assuntos também, por exemplo, o sofrimento humano, né? Porque as pessoas que... a droga, na verdade, é uma tentativa de buscar o não sofrimento, né? A busca pelo prazer, né? Que as pessoas tentam não sofrer menos e às vezes acham que a droga é um caminho. Eu queria perguntar ao Graciano, fechando esse bloco, como é que a gente pode, de alguma maneira, entender, se é que é essa palavra, o sofrimento humano? Já, no Hora da Verdade, não sai daí.